Muitos soldados russos têm abandonado as forças militares da Rússia em sua tentativa de tomar o controle da Ucrânia e desertando para o lado ucraniano durante a guerra. Existem vários relatos e vídeos desses desertores, mas dessa vez, a deserção veio de um dos oficiais de alto escalão da Rússia. Vladimir Putin foi traído por um dos seus, alguém muito próximo e que continha informações chocantes sobre a vida de Putin. Você não vai acreditar na insana história de fuga desse oficial russo e no que ele revelou sobre Vladimir Putin. Diferente de um soldado comum, é mais perigoso para oficiais russos ou qualquer outro com cargos elevados desertem para o Ocidente, já que Vladimir Putin tem um histórico de não perdoar traidores. Vladimir Putin é acusado internacionalmente de envolvimento em assassinatos de traidores, especialmente de ex-espiões e opositores, como o caso mais recente onde Yevgeny Prigozhin, amigo próximo de Putin e chefe do grupo Wagner, um grupo militar privado russo usado por Putin na invasão da Ucrânia, morreu após a queda misteriosa de um jato executivo no norte de Moscou. Essa misteriosa morte aconteceu depois que Yevgeny Prigozhin se rebelou contra o exército russo e marchou em direção a Moscou para dar um golpe. Prigozhin descreveu a rebelião como uma vingança pelas suas perdas no campo de batalha e culpou o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, pelos fracassos militares russos. Durante a marcha da rebelião, Prigozhin concorda em cessar o avanço do grupo e fechou um acordo com o Kremlin. Prigozhin foi perdoado por Putin e vai morar em exílio na Bielorrússia, país esse aliado de Vladimir Putin. Mas é claro que Putin não perdoa ninguém. Em 23 de agosto de 2023, 2 meses após o motim, Prigozhin e 9 outras pessoas, incluindo membros da cúpula do grupo Wagner, foram mortos em um acidente aéreo no leste da Rússia. Depois dessa breve introdução e de termos uma boa noção do que acontece com os traidores russos, eu te faço uma pergunta. O que acontece quando um oficial de alto escalão da Intel russa, próximo a Putin, deserta para o Ocidente? Como ele conseguiu fugir em segurança? Por que ele fez isso? E o mais importante, o que ele revelou sobre Putin como líder e sobre o estado de suas forças na Ucrânia? Antes de continuarmos com o vídeo, gostaria de fazer um pedido. 88% das pessoas que assistem os nossos vídeos com frequência aqui no YouTube não são inscritas no canal. Dá um trabalho danado escrever, produzir e animar os vídeos e, em troca, peço apenas que você clique no botão de curtir e se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho. Esse é Gleb Karakulov, membro do Serviço de Segurança Pessoal de Elite de Putin. Em meados de outubro de 2022, ele elaborou um plano de deserção audacioso. Graduado na Academia Militar Espacial Mojaisk da Rússia, ele havia subido de importância no Serviço Federal de Guarda da Rússia, tornando-se capitão e engenheiro na Diretoria de Comunicações Presidenciais. As habilidades técnicas impressionantes renderam a Gleb trabalhos importantes. Entre eles, ele se tornou responsável por organizar e fornecer comunicações seguras e criptografadas para o escritório presidencial de Putin e o escritório do primeiro-ministro em suas visitas ao exterior, bem como aos assuntos rotineiros e privados do círculo íntimo de Putin. Digamos assim, Gleb se viu bem no centro das informações. Era um trabalho prestigiado e importante, mas logo algo começou a incomodar sua bússola moral. Para Gleb, a invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022 mudou tudo. No final de 2022, as táticas e decisões de Putin, a mudança de sorte da Rússia e os crimes cometidos pelos soldados russos comuns em suas missões na Ucrânia fizeram com que muitos russos começassem a se opor silenciosamente à guerra. Gleb foi um deles. Ele nunca participou especificamente das atividades militares russas, mas, atormentado por culpa interna e ciente de que estava apoiando implicitamente um regime autoritário determinado a executar as ordens criminosas de seus líderes, ele se encontrou entre aqueles que não acreditavam na propaganda russa. O que esse cara fez em seguida exigiu uma boa dose de coragem. Mesmo faltando apenas 2 anos para se aposentar do FSB, o Serviço Federal de Segurança russo, Gleb tomou uma decisão corajosa. Ele decidiu que queria sair. Não podia mais permanecer a serviço deste regime, disse ele mais tarde aos entrevistadores. Eu o considero um criminoso de guerra.
E mesmo que eu não esteja diretamente envolvido nessa guerra, não é mais possível para mim cumprir suas ordens criminosas ou permanecer a seu serviço. Não foi apenas os crimes do governo russo que encorajaram Gleb a tomar essa atitude. Durante suas viagens nas fases iniciais da guerra, Gleb observou o quão casualmente seus colegas do Serviço de Proteção Federal russo falavam sobre o derramamento de sangue e a devastação que os soldados russos estavam infligindo à Ucrânia. Segundo Gleb, eles relataram cada detalhe do que estava acontecendo na guerra, até mesmo se deleitando nessas discussões. Não consigo descrever o quão nojento e desagradável era, continuou ele. Não sei, tive essa sensação de total repugnância. Decidi sair. Sua decisão coincidiu com a ordem de mobilização de setembro de Putin, que levantou uma nova onda de russos convocados para o serviço militar na linha de frente na Ucrânia. Isso representou um grande problema para Gleb. Ele poderia deixar seu emprego no alto escalão, mas se fizesse isso durante a mobilização, imediatamente se tornaria um oficial da reserva e seria enviado para a guerra que ele achava criminosa. Mas ele já tinha tomado a sua decisão de sair. Mas o que ele faria? De qualquer jeito, ele teria que participar da guerra. O problema foi escolher o momento certo. Gleb tinha um trabalho incrivelmente importante. Sempre que o presidente russo ou o primeiro-ministro viajavam para qualquer lugar, ele ia à frente como o líder de uma equipe avançada com equipamento de comunicação especializado suficiente para encher um caminhão Kamaz. Ao longo de 13 anos, Gleb realizou mais de 180 viagens. Cada uma, ele garantia que a elite política da Rússia pudesse se comunicar com segurança com seus colegas de qualquer lugar do mundo. Esse era seu trabalho. Devido às suas viagens regulares, ele decidiu que o melhor momento para escapar seria quando estivesse longe da metrópole russa, pelo menos perto de algum lugar com um aeroporto que o levasse a um país pró-ocidente. Mas ele teve que planejar com cuidado. O tempo era crucial. Em outubro de 2022, a oportunidade finalmente se apresentou e como ele conseguiu fazer tudo dar certo, foi genial. Os chefes de Estado russos estavam programados para voar para Astana, a capital do Cazaquistão, para participar de uma cúpula diplomática regional. Naturalmente, Gleb foi adiante para garantir que as comunicações de Putin e sua equipe fossem instaladas com segurança. No entanto, foi lá que Gleb elaborou seu astuto plano. No último dia de sua viagem de negócios, ele disse aos colegas que queria fazer compras de lembranças depois do expediente. Enquanto estava lá, ele preparou a próxima fase de seu plano, a fuga em si. Quando os colegas começaram a enviar mensagens perguntando onde ele estava fazendo compras para se encontrarem com ele, ele disse a eles que estava com câimbras estomacais e precisava descansar em seu quarto de hotel. Eles não faziam ideia, mas Gleb já estava a caminho de sua fuga. Naquela tarde, ele pegou sua esposa e filha, que tinham ido a Astana sob o pretexto de visitá-lo, pegou um táxi para o aeroporto e se preparou para embarcar em um voo para Istambul, Turquia. Gleb deve ter sentido a pressão nesse ponto, pois a qualquer momento seus colegas ficariam desconfiados e agiriam. Os minutos se passaram. Os passageiros se prepararam para embarcar e, em seguida, um anúncio inesperado fez o coração de Gleb parar. O voo foi brevemente adiado. E naquela altura, isso só podia significar uma coisa: o governo russo já estava atrás dele. Ele precisava agir rapidamente. Sabendo que seus colegas o estariam procurando, Gleb desligou o telefone e não havia mais volta. Uma hora depois, ele embarcou no avião com sua família. O alívio se espalhou sobre ele e sua esposa quando os comissários de bordo fecharam a porta. Ele havia conseguido, mas isso não era o fim. Agora ele era um homem procurado. E como explicamos no início desse vídeo, Putin não perdoa traidores. A fuga de Gleb Karakulov o tornou oficialmente o mais alto oficial de inteligência a desertar para o Ocidente. Quando ele pousou, seu telefone estava inundado de mensagens perguntando onde ele estava e o que estava fazendo. Outros que perceberam a traição o rotularam de traidor. O oficial do Departamento de Operações da Serviço Federal de Segurança tentou entrar em contato, mas Gleb nunca respondeu. Em Istambul, Gleb e sua família foram recebidos por Kasha Hakim, membro do Dossier Center, um grupo sediado em Londres, financiado pelo opositor russo Mikhail Khodorkovsky. O Dossier Center,
uma organização russa que tem como objetivo investigar e expor alegados abusos e irregularidades cometidos pelo governo russo, começou a se encontrar com Gleb pessoalmente. Ele concordou em dar uma entrevista exclusiva antes de tornar pública a sua fuga. Gleb foi claro sobre sua razão para dar uma entrevista tão notória e perigosa logo após sua fuga: a invasão ilegal e ocupação da Ucrânia pela Rússia, que sempre dividiu oficiais, políticos e elites russas. Mas, até agora, poucos tiveram a coragem e a audácia de condenar publicamente as ações de Putin. Gleb disse aos entrevistadores que queria falar para expressar sua oposição à guerra na Ucrânia. Acima de tudo, ele queria dizer a seus colegas da Guarda Federal e a todos os cidadãos russos que não deveriam acreditar que a guerra tem algo a ver com a agressão ucraniana. Então, o que Gleb disse? Desde o início da guerra na Ucrânia, a paranoia de Putin aumentou. Putin tem medo patológico por sua vida. Ele passa a maior parte do tempo em suas residências, casas seguras reforçadas que a mídia rotulou adequadamente de bunkers. Isso dificilmente é algo chocante sobre Putin. A autopreservação é a prioridade número 1 em cada manual de ditador. Mas Putin parece levar isso a outro nível, levando uma existência isolada, afastada da realidade. Putin não usa celular. Pelo menos, Gleb nunca o viu com um em todos os seus anos de serviço. E por que usaria? Um risco de segurança desnecessário para chefes de Estado. Gleb disse que, ao contrário de Putin, sempre que o primeiro-ministro russo viaja a trabalho, um assessor sênior encarregado do acesso à internet os acompanha, usando um laptop com acesso seguro para ele procurar informações conforme necessário. Mas Putin não usa internet. Qual é o sentido da internet para Putin? Comentou Gleb. Ele apenas recebe informações de seu círculo mais próximo, o que significa que ele vive em um mundo de fantasias, pois quem seria o louco que traria más notícias para ele? Isso significa que Putin só recebe as informações que seu círculo mais próximo ousam informar. Em seu isolamento autoimposto, Putin essencialmente obtém suas informações de 3 fontes. 1. Seu círculo interno. Sim, homens que lhe dizem tudo o que ele quer ouvir. 2. Relatórios autorizados de suas agências de inteligência militar e de segurança. E 3. Sim, você adivinhou. A propaganda russa. Putin insiste em ter acesso à TV russa onde quer que vá. E isso é significativo. Ele adora assistir sua própria propaganda sensacionalista proferida por comentaristas exaltados que exageram na nobreza da guerra de Putin e minimizam suas repercussões globais. Todos conhecemos alguém assim. Pessoas que passam tanto tempo em suas próprias câmaras de eco que ficam convencidas de que são as únicas que conseguem ver o mundo como realmente é. A ironia é que quanto mais se alimentam de informações de um lado, mais desequilibrada fica sua perspectiva. Putin leva isso ao extremo. Não deveríamos ficar surpresos, mas foi dito que muitos dos relatórios que ele lê de seus serviços de inteligência são extremamente falhos. Supostamente, um relatório do Serviço de Proteção Federal, emitido antes da guerra, afirmava que o povo ucraniano receberia as tropas russas de braços abertos como libertadoras, algo que agora sabemos ser completamente falso, e que este relatório foi lido por Putin, e aparentemente foi um fator-chave na sua decisão de iniciar a invasão. Uma empreitada equivocada que resultou na morte de centenas de milhares de civis que está longe de acabar. A paranoia de Putin se manifesta de outras formas também. Segundo Gleb, Putin está tão isolado que continua a observar rigorosos procedimentos de quarentena, entrelaçando as precauções máximas da pandemia em seu próprio protocolo de segurança pessoal. Temos que passar por quarentenas rigorosas por 2 semanas antes de qualquer evento, mesmo aqueles que duram de 15 a 20 minutos, disse Gleb. Há uma equipe de funcionários que foi liberada que passou por 2 semanas de quarentena, são considerados limpos e podem trabalhar na mesma sala que Putin. Quando questionado se a equipe questionava essas medidas, Gleb respondeu que todos estavam um pouco perplexos com o motivo pelo qual isso ainda está acontecendo, já que todos foram obrigados a se vacinar. Todos passam por exames de saúde, monitoram sua saúde e fazem testes regulares. Sei que todos os assessores do presidente fazem testes várias vezes ao dia. Não tenho ideia do motivo. Provavelmente, ele está apenas preocupado com a saúde dele.
Talvez Putin não esteja errado em ser excessivamente cauteloso, já que milhões de pessoas querem prontamente tirar sua vida, se tiverem a chance. Pode haver lógica em sua loucura, mas isso é apenas a ponta do iceberg. A paranoia de Putin se manifesta não apenas em seu comportamento e relacionamentos, mas nos lugares que ele ocupa e nos veículos que o levam de um lugar para o outro, tendo que instalar comunicações criptografadas em uma variedade de instalações não estacionárias, como aviões, helicópteros, trens e iates. Gleb observou que Putin tem planos de contingência para quase todas as situações concebíveis. Um dos modos de transporte preferidos de Putin, ultimamente, é um trem blindado especializado, que Gleb observou ter aparecido em sua agenda da Serviço de Proteção Federal entre 2014 e 2015. O trem é discreto à primeira vista, tendo a mesma aparência de um trem comum, como todos os outros trens ferroviários russos, disse ele. Cinza com uma faixa vermelha. A frente do trem de Putin é o que o distingue de qualquer outro. Seus dois blindados, com motores mais volumosos e robustos do que motores tradicionais. Eles contêm sistemas de comunicação criptografados e blindagem. Putin usa frequentemente o trem para viajar, e isso permite que ele se esconda à vista de todos. Aviões são visíveis em certos serviços e redes. Já um trem consegue se disfarçar muito bem. Mais importante ainda, eles não podem ser rastreados em nenhum recurso de informação. Isso é feito por motivos de furtividade. Entre agosto e setembro de 2021, Putin começou a usar seu trem com muito mais regularidade. O passado de Putin como agente da KGB certamente informa sua cartilha de paranoia. Por exemplo, ele tem uma maneira única de evitar ouvintes clandestinos e dispositivos de escuta quando viaja para o exterior. Ele leva uma cabine telefônica à prova de som consigo para onde quer que vá, garantindo que possa falar com total confidencialidade. Quando perguntado sobre a cabine, Gleb disse que ela é volumosa. É um cubo com cerca de 2,5 metros de altura. Dentro, há uma estação de trabalho e um telefone, que pode ser usado para falar sem medo de que essas conversas sejam ouvidas ou lidas por serviços de inteligência estrangeiros. Além disso, como qualquer chefe de Estado, Putin tem planos de contingência em caso de tentativa contra sua vida. Gleb disse que, durante uma visita ao Cazaquistão, ele e sua equipe montaram um conjunto de comunicações em um bunker sob a embaixada russa como uma precaução adicional. É uma espécie de paranoia. Você está em solo de outro estado, observou Gleb, questionando os motivos de Putin. O Estado é o organizador da cúpula, fornecendo toda a segurança. O território da embaixada também é guardado. Outra precaução para garantir que o presidente possa ser levado para um local seguro rapidamente. Caso um conflito nuclear venha a ocorrer, Putin provavelmente se abrigaria em seu bunker aéreo, um jato modificado Ilyushin-86, conhecido como o Kremlin voador, ou, mais coloquialmente, o avião do juízo final de Putin. A aeronave foi projetada durante a Guerra Fria para proteger a liderança russa em um cenário extremo. Com capacidade de reabastecimento no ar, sem janelas externas além das do cockpit e uma antena modificada com um conjunto especial de comunicações saindo de sua fuselagem, o posto de comando aéreo seguro de Putin é projetado para resistir a condições climáticas extremas e a explosões eletromagnéticas e nucleares. Uma das observações mais interessantes foi como Putin gosta de dar a impressão de que é mais ativo do que realmente é. Desde o início da guerra, o presidente russo tem passado cada vez mais tempo trancado em suas residências seguras em São Petersburgo, Sochi ou Novgorod. Curiosamente, cada um de seus escritórios nesses locais é projetado para ser idêntico, para que ele possa parecer estar trabalhando de um local, mas na verdade, trabalha de outro. Houve momentos em que sei que ele estava em Sochi. A TV está ligada ao fundo, as notícias estão passando e mostram ele conduzindo uma reunião em Novo Agarivovo. Então, perguntei a um colega em Sochi. Ele já saiu? Não, ele diz. Ele ainda está aqui. Falando sobre Putin estar ativo ou não, com todos os rumores sobre sua saúde diminuindo nos últimos anos, você pode estar se perguntando sobre sua forma física. Aqui está o que se sabe. Uma das revelações mais surpreendentes do informante está relacionada à aptidão física de Putin. Muitos suspeitam há muito tempo que Putin não está em boa forma.
Vídeos mostrando movimentos estranhos e alarmantes em braços e pernas do presidente russo alimentam as especulações. Alguns acreditam que ele tem Parkinson em estágio inicial. Outros sugerem câncer sanguíneo, mas Gleb duvida dessas alegações. Posso dizer que fiz muitas viagens de negócios com ele e ele fez muitas viagens antes de 2020. Depois disso, ele ficou em seu bunker e talvez tenha feito no máximo 3 viagens de negócios por ano. Dado o fato de que houve muitas viagens de negócios, apenas 1 ou 2 foram canceladas por causa de sua saúde. Ao ser questionado para esclarecer, Gleb acrescentou que, ao longo de 13 anos desde 2009, apenas 2 viagens de negócios consecutivas foram canceladas devido à doença. Ele está em melhor saúde do que muitas pessoas de sua idade, citando seus check-ups médicos anuais. Vladimir Putin provavelmente não vai morrer tão cedo. Gleb falou sobre a ética de trabalho de Putin. Ele é um trabalhador árduo, às vezes trabalhando até às 2 ou 3 da manhã em viagens de negócios e realizando reuniões no exterior no meio da noite para coincidir com o horário diurno em Moscou. Até agora, aprendemos muito sobre Putin e seus hábitos sinistros. Então, o que Vladimir Putin realmente planeja para a Ucrânia? Gleb confessou que, embora acreditasse que Putin faria algo na Ucrânia, nunca acreditou que isso evoluiria para uma guerra em grande escala. Para ele, alguma coisa aconteceu com Putin. Putin, antigo chefe ainda ativo e enérgico do Serviço Federal de Segurança e ex-primeiro-ministro, sempre envolvido em assuntos globais, de repente se isolou do mundo em 2020, erguendo todo tipo de barreiras. A quarentena, o vácuo de informações. Sua realidade tornou-se distorcida. Um chefe de Estado sã no século XXI, que olha objetivamente para tudo o que está acontecendo no mundo, não permitiria que essa guerra acontecesse, afirma Gleb. Seu desânimo com o fato de quase todos os seus colegas da Serviço de Proteção Federal manterem um apoio inabalável a Putin à medida que a guerra se intensificava é muito aparente em sua entrevista. Para ele, os russos comuns terão dificuldade em separar a verdade da ficção, desde que permaneçam grudados em suas TVs cheias de propaganda russa. Sua esposa, segundo ele, nunca teria entendido como a informação era distorcida se ele não tivesse dito a ela como as coisas eram diferentes na realidade. Eu não quero pensar nisso, mas se eu não tivesse sido um oficial na Serviço de Proteção Federal, tenho horror de admitir que poderia ter sido um patriota fanático por Putin ou algo parecido, porque estaria assistindo à TV. Os gastos excessivos para preservar o estilo de vida luxuoso de Putin, privilégios luxuosos para oligarcas e amigos de Putin, o uso crônico indevido do dinheiro do contribuinte russo, tudo começou a incomodar Gleb. Ele dedicou a parte final de sua entrevista exclusiva aos seus colegas da Serviço de Proteção Federal. Ele os incentivou a reconhecerem sua posição privilegiada, a enxergar as coisas como realmente são e a se manifestarem contra a guerra de Putin. Quantas vítimas anônimas desta guerra existem? Quantas delas são crianças? Quantas famílias foram dizimadas por mísseis russos? Quantas mais vítimas desse tipo são necessárias antes que você pare de tolerar isso? O que está acontecendo agora na Ucrânia? Toda essa destruição, essa guerra de agressão, terrorismo e genocídio de todo o povo ucraniano? Tudo isso é um crime. Nosso presidente se tornou um criminoso de guerra. Você tem que parar de seguir essas ordens criminosas. Mas o motivo mais importante para ele continua sendo sua família. Eu considero minha meta que minha filha não conheça esses horrores da guerra, para que o Estado, que interfere de todas as formas possíveis na criação de crianças, não a toque, para que ela possa crescer em um ambiente tranquilo e consiga se desenvolver como pessoa e realizar-se. É uma causa digna, nobre e honrosa. Esperamos que, com o tempo, a decisão de Gleb de desertar seja validada na soberania assegurada da Ucrânia e no fim da guerra de Putin como a conhecemos. Mas o que você acha? A loucura de Putin eventualmente o levará à autodestruição? Se você gostou desse vídeo, peço que clique no botão de gostei, se inscreva no canal para apoiar nosso trabalho. E se você deseja saber como a Ucrânia humilhou a marinha russa, mesmo não tendo uma marinha, clique no vídeo que está aparecendo em sua tela. Espero te ver lá. Até mais e um abraço!